Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esta semana aqui estamos estudando o capítulo 11 a 19 do livro de 2º Nef. E o tema é Seu nome será Príncipe da Paz. Estudaremos os seguintes tópicos. Como posso entender melhor os ensinamentos de Isaías? Isaías testificou de Jesus Cristo. Os orgulhosos e os mundanos serão humilhados. O templo é a casa do Senhor. Jesus Cristo virá para redimir seu povo. Convido você a assistir essa aula completa e ficar comigo aqui até o final. Convido você também a se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações. E deixe o seu comentário, que é muito importante. O primeiro tópico é como posso entender melhor os ensinamentos de Isaías? Então, nós temos aqui no livro de Mórmon, nesse capítulo 2º Nef, no livro de Nef, os ensinamentos, as profecias de Isaías que foram registradas aqui por Nef. Então, Nef deixou registrado as profecias de Isaías, porque Nef se deleitava nos ensinamentos de Isaías e ele gostava tanto que resolveu deixar registrado aqui no seu livro. Então, o 2º Nef 25:4 diz assim: Portanto, ouvi, ó povo meu, que sois da casa de Israel, e escutai minhas palavras, pois ainda que as palavras de Isaías não vos sejam claras, são, não obstante, claras a todos os que estão cheios do espírito de profecia. Ou seja, entender os ensinamentos de Isaías não é uma tarefa fácil. Você vai entender os ensinamentos de Isaías registrados na Bíblia se você tiver o Espírito Santo com você, o Espírito de profecia. O Espírito vai te ajudar a entender o significado dos ensinamentos de Isaías. É isso que está falando aqui em 2º Nef 25, versículo 4. Ele continua: Faço-vos, porém, uma profecia, segundo o Espírito que está em mim. Portanto, profetizarei de acordo com a clareza que está em mim, desde o tempo em que deixei Jerusalém com meu pai, porque eis que minha alma se deleita em esclarecer o meu povo para que aprenda. Então, ele ficava aí satisfeito, se deleitava em poder ensinar o seu povo. Eu gosto de colocar as escrituras aqui, porque é dela que nós estamos falando, são as escrituras que nós estamos estudando, e as escrituras são a fonte. Então, eu gosto de colocar aqui as escrituras para que nós possamos juntos beber a água da fonte, né? Para que eu possa evitar qualquer tipo de erro aqui, colocando algum pensamento, alguma reflexão minha, que muitas vezes não esteja correta. Então, por isso que eu gosto de colocar aqui a escritura, para que a gente possa beber juntos a água da fonte, tá ok? 2º Nef 11, versículo 2. E agora eu, Nef, escrevo mais das palavras de Isaías, porque minha alma se deleita em suas palavras. Como eu disse, Nef gostava muito das palavras de Isaías, por isso que ele deixou registrado no seu livro. Pois aplicarei suas palavras a meu povo e enviá-las-ei a todos os meus filhos, pois ele verdadeiramente viu o meu Redentor, assim como eu ouvi. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem e uma fumaça de dia e o resplendor de um fogo chamejante à noite, porque sobre toda a glória de Sião haverá uma defesa. E haverá um tabernáculo por sombra contra o calor do dia e por refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Olha só como é complicado nós compreendermos os ensinamentos de Isaías. Aqui é um exemplo aqui deixado por Nef. E ele continua: Eis que minha alma se regozija em provar ao meu povo a veracidade da vinda de Cristo, pois para esse fim foi dada a lei de Moisés, e todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens desde o começo do mundo são símbolos dele. Então ele ficava feliz em poder ensinar e provar ao seu povo sobre a profecia da chegada, da vinda de Jesus Cristo. Era a coisa mais importante para ele. E no 19, versículo 2, ele fala: O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. E agora eu, Nef, escrevo mais das palavras de Isaías,
porque minha alma se deleita em suas palavras. Então, como eu disse, Nefe, ele gostava muito aí de ler e estudar as profecias de Isaías, e ele se deleitava nas suas palavras. E ele fez esse registro aí nos capítulos de 2º Nefe, né, de 11 a 19, são todas as profecias de Isaías registradas por Nefe. E ele continua: pois aplicarei suas palavras a meu povo e enviá-las-ei a todos os meus filhos, pois ele verdadeiramente viu o meu Redentor, assim como eu ouvi. Então, olha só, eles tiveram a oportunidade de ver o Salvador. E meu irmão Jacó também ouviu como eu ouvi. Então, Nefe e Jacó tiveram a oportunidade de ver o Salvador Jesus Cristo. Portanto, enviarei as suas palavras aos meus filhos para provar-lhes que as minhas palavras são verdadeiras. Portanto, pelas palavras de 3, disse Deus, estabelecerei a minha palavra. Não obstante, Deus envia mais testemunhas e ele comprova todas as suas palavras. Então, para que a fé do povo fosse aumentada, Deus permitiu com que Jacó e Nefe, né, pudessem ver Jesus Cristo. Isaías testificou de Jesus Cristo. Então, Isaías foi um profeta que testificou de Jesus Cristo. E assim como Nefe e Jacó, vamos ler o que aconteceu aqui em 2 Nefe 16:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Olha só, aqui Isaías falando que tinha visto o Senhor. E essa profecia que foi registrada aqui por Nefe, no livro de 2º Nefe 16, versículo 1, é a mesma escritura que você lê na Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Olha só como Nefe registrou essa escritura. É pouca a diferença. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Então, olha só o registro aqui feito, né, e comprovado aqui que ele registrou essas profecias de Isaías conforme o versículo 6, capítulo 6, versículo 1. E qual foi, então, a reação, né, que ele teve ao ver Jesus Cristo? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então essa foi a reação de quem dele ter visto, né, o Senhor e se colocando numa posição assim: ai de mim, né? Quem sou eu? Nós todos, imagina você numa situação de você ver Jesus Cristo, como que você vai se posicionar quando você estiver na presença ou você ver Jesus Cristo? Você vai se sentir fraco, você vai querer se arrepender de todos os seus pecados, você vai pedir perdão, né? Você vai reconhecer toda a sua fraqueza. Então, foi dessa maneira que ele se sentiu. E ele continua: o Senhor levanta-se para pleitear e sai a julgar os povos. Quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e limpado o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem e uma fumaça de dia e o resplendor de um fogo chamejante à noite, porque sobre toda a glória de Sião haverá uma defesa. E haverá um tabernáculo por sombra contra o calor do dia e por refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e Emanuel será o seu nome. Então, aqui Isaías profetizou que haveria de nascer Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nasceria de uma virgem chamada Maria, e que era Jesus Cristo. Então, essa profecia aqui de Isaías, Nefe registrou aí no seu livro. E ele será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém.
e muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, Pai eterno, príncipe da paz. Então, esses são alguns nomes, né, referenciais a Jesus Cristo. Então, Isaías aqui, registrado por Nefe, registrou que haveria de nascer o Filho de Deus, Jesus Cristo, e, e que ele seria chamado, né, por alguns desses nomes: maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, Pai eterno, príncipe da paz. E sabemos que Jesus Cristo tem aí centenas de referências, né, ao seu nome, à sua pessoa. Esses são alguns exemplos registrados por Isaías. O próximo tópico, eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Essa aula é curta, mas vale muito a pena. Os orgulhosos e os mundanos serão humilhados. Então, esse é um dos problemas que haveria nos últimos dias, né? As pessoas cairiam porque seriam pessoas orgulhosas. E aí o orgulho que nós temos que tomar cuidado, nós vamos aprender. Segundo o F12 diz: enquanto o anjo dizia essas palavras, olhei e vi que a semente de meus irmãos combatia a minha semente, de acordo com a palavra do anjo. E devido ao orgulho de minha semente e às tentações do diabo, vi que a semente de meus irmãos venceu o povo da minha semente. Ai dos que se levantam pela manhã para procurar bebida forte e continuam até a noite e o vinho os inflama. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com uma corda de carro. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Bom, parece que ele escreveu para os dias atuais, não é verdade? É exatamente os dias que nós estamos vivendo. Hoje nós vemos pessoas chamando o mal de bem e o bem de mal, né? Então, aqui são as profecias registradas por Isaías das coisas que aconteceria aqui nos últimos dias. E, além disso, né, as pessoas seriam orgulhosas. E Isaías também profetizou sobre o templo, né? A importância do templo nas nossas vidas e principalmente nos últimos dias, que é o último tópico, é o templo é a casa do Senhor. A visão de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, quando o monte da casa do Senhor for estabelecido no cume dos montes, e se exalçar acima dos outeiros, e concorrem a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Senhor, de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará as nações e repreenderá muitos povos, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Eu queria chamar a atenção de vocês para essas palavras aí que estão em destaque, né? Quando ele fala que acontecerá nos últimos dias. Então, olha lá, qual que é o nome da igreja de Jesus Cristo? O nome da igreja de Jesus Cristo é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Ou seja, nesse período que nós estamos vivendo. Quando o monte da casa do Senhor for estabelecido, no cume dos montes. Olha só, quando o monte da casa do Senhor for estabelecido no cume dos montes. Aonde que a igreja está estabelecida? Né? Em Utah. Qual é o significado da palavra Utah? O significado da palavra Utah é o cume dos montes. Então, essa escritura tá. Olha como ela fica bem mais clara quando a gente sabe o significado da palavra Utah, né? Cume dos montes. E quando ele fala, irão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus, é o templo, né? Subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus. Então, a casa do Deus é o templo que existe no mundo todo,
que serve aí como uma casa onde nós nos aproximamos de Deus e realizamos ordenanças, que lá ensina os caminhos para que nós possamos andar em suas veredas. Olha só como diz o versículo 3. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, haverá nova Sião, Sião será estabelecida novamente, né? E aqui nós vemos que vai haver 2 governos quando Jesus Cristo estiver aqui novamente, né? De um que é Sião, um governo, sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha só que interessante. Sempre que ocorrer qualquer tipo de agitação em sua vida, o lugar mais seguro para se estar espiritualmente é dentro dos limites do convênio do templo, dos convênios do templo. Presidente Russell M. Nelson. Então, olha que interessante essa escritura, né? Essa citação, sempre que ocorrer qualquer tipo de agitação em sua vida, o lugar mais seguro para se estar espiritualmente é dentro dos limites dos convênios do templo. Então, quando nós entramos no templo, nós realizamos convênios com o Senhor e nós prometemos a Ele guardar os mandamentos e viver dentro dos limites desses convênios. Então, esse é o lugar mais seguro que nós podemos estar, é viver dentro desses convênios que nós fizemos com o Senhor nos templos. Jesus Cristo virá para redimir seu povo. Então, Isaías profetizou isso, que Jesus Cristo ele viria para redimir seu povo. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, Pai eterno, príncipe da paz. Como já disse, o aumento do governo e da paz não terá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para organizá-lo e estabelecê-lo com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das profecias de Isaías, que viu o nascimento e o propósito do nascimento de Jesus Cristo. Espero que você tenha aprendido sobre a importância dos templos e da realização das ordenanças e dos convênios dentro dos templos, que é a casa do Senhor, que vai fazer com que nós andemos aí dentro de suas veredas, no caminho da verdade. E convido você a fazer uma reflexão sobre esses ensinamentos registrados por Nefe, que se deleitava nos ensinamentos aí de Isaías, que nós possamos fazer o mesmo, ter o Espírito Santo conosco para poder aprender sobre as profecias de Isaías. Eu convido você a acessar aqui no meu canal, no Velho Testamento, lá tem todos os registros, né, das escrituras, das aulas, inclusive de Isaías. Então, as profecias de Isaías estão mais bem detalhadas e estudadas nessas aulas que foram gravadas aqui. Convido você a acessar essas aulas e assistir mais sobre o livro de Isaías. Próxima aula, segundo o Nefe, de 20 a 25. Se você ainda não tem um livro de Mórmon, clique aqui no link abaixo para você solicitar um livro de Mórmon que vai chegar gratuitamente aí na sua casa. Se você tem um testemunho sobre tudo isso, sobre o livro de Mórmon, deixa aqui o seu testemunho, o seu comentário, sua participação aqui é muito importante. Desde já eu agradeço a cada um de vocês por estarem aqui comigo, comentar e compartilhar essa mensagem. Fico por aqui, até a próxima semana, forte abraço.